Olá, turma 91, 92 e 93. Estamos iniciando mais uma live, a 11ª live desse segundo semestre, do dia 7 de outubro de 2020. E na última aula, nós conversamos com vocês sobre os conflitos que existem na região da Palestina e Israel. E na aula de hoje, vamos comentar com vocês sobre a página 182, 183 e 184, sobre guerra e paz no Iraque, né? E acompanhe, então, o nosso trabalho dessa manhã. Antes de iniciar, então, a nossa aula de hoje, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Muito obrigado, ó Deus, pelas bênçãos concedidas a cada aluno, que o Senhor possa estar presente conosco nessa atividade e possamos entender o conteúdo e que o Senhor possa estar presente nesse dia. Muito obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos concedidas. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, então vamos falar sobre guerra e paz no Iraque. Quem tiver o livro em mãos poderá abrir o seu livro na página número 182, que diz assim: localizado em uma região de contínuos conflitos, o Iraque protagonizou nas últimas décadas confrontos internos e regionais, e foi invadido pelos Estados Unidos. A Guerra do Golfo e a invasão estadunidense ao território iraquiano foram acontecimentos geopolíticos que atingiram proporções em escala regional e mundial. Então vamos ver na página 182, 183 e até 184 sobre o assunto da guerra e paz no Iraque. Quem estava envolvido, quais foram os projetos. E aí, conforme nas últimas aulas, eu também fiz algumas perguntas. Então, nós estamos na 16ª pergunta. Se você ver os outros slides anteriores, outro vídeo, você pode observar que fomos até a 15ª pergunta. E essa aqui é a 16ª pergunta, diz o seguinte: o que ocorreu de importante em 1979? Então, eu vou ler primeiramente e depois vamos grifar e marcar o que é mais importante. Estou na página 182, a segunda coluna, que diz assim: a partir de 1979, com Saddam Hussein no poder, o exército iraquiano armou-se com modernos equipamentos bélicos adquiridos da ex-União Soviética, dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países, objetivando a liderança do Oriente Médio. Ou seja, a partir de 79, Saddam Hussein, que era o líder máximo do espaço do Iraque, ele fez o quê? Ele pegou equipamentos bélicos, né, das que regiões? Por exemplo, das localidades dos Estados Unidos, do Brasil e da ex-União Soviética, para trabalhar diretamente com quem? Para liderar o Oriente Médio. O interesse pelo domínio do Kuwait em um pequeno país localizado no sul da região do Golfo Pérsico representava a apropriação da terceira maior reserva do petróleo do planeta, fortalecendo a economia do Iraque em relação às demais nações do mundo árabe. No entanto, com o apoio militar da guerra da Grã-Bretanha, Kuwait resistiu a várias tentativas e ocupação iraquiana, ocorrida ao longo do século XX. Né? Então, nós podemos observar que, nesse período, tiveram, por exemplo, alguns problemas que ocorrem nessa região. Continuando a leitura, em agosto aí parou aqui porque a gente vai para o próximo. Então, em 79, qual foi o fato marcante que ocorreu, por exemplo, na Guerra do Golfo? Então, você pode grifar.
A partir de 1979, Saddam Hussein liderando, né, o exército iraquiano, ele quis fazer o quê? Dominar todo o Oriente Médio, principalmente Kuwait. Por que Kuwait? Porque Kuwait é uma região que temos o terceiro país de maior concentração do petróleo do mundo. O primeiro é o Irã, depois, desculpa, o Iraque, depois o Irã e o por último Kuwait. Agora, o que aconteceu em 1990? Fato marcante. Então, acompanhe comigo a leitura do seguinte. Em agosto de 1990, o exército de Saddam Hussein conseguiu a invasão e essa atitude causou uma aliança militar de revide liderada pelos Estados Unidos, abrangendo a França e a Inglaterra. As batalhas foram transmitidas em tempo real pela televisão. As potências exibiam seu alto nível tecnológico e seu preparo para a guerra, inclusive com a utilização de armas químicas. Então, o que você vai grifar de 1990? Qual foi o fato marcante que ocorreu nessa Guerra do Golfo? Então, você grifa lá. Em agosto de 1990, na página 183, a primeira coluna, segundo parágrafo. Em agosto de 1990, o exército de Saddam Hussein conseguiu o quê? A invasão. Ou seja, ele invadiu onde ele queria ir. Ele queria invadir Kuwait. Conforme a primeira pergunta, 1979, qual foi o fato marcante? O Iraque gostaria de dominar todo o Oriente Médio, principalmente Kuwait. E, na segunda pergunta ali, 1990, fato marcante, fez com que Iraque invadisse toda a região do Kuwait, né? Qual a terceira pergunta ali? 1991, fato marcante. Qual que podemos ler lá? O confronto foi relativamente curto entre 17 de janeiro e 27 de fevereiro de 1991. Saddam Hussein foi derrotado, porém permaneceu no poder. A Guerra do Golfo, como ficou conhecida, causou o saque de incalculáveis riquezas do Kuwait, o incêndio de campos de petróleo e a destruição do território iraquiano. Diante da derrota do Iraque, os xiitas ao sul e os curdos ao norte, em posição ao governo iraquiano, revoltaram-se. Saddam enfrentou a guerra civil com muita violência e manteve-se no poder. Então, o que aconteceu em 1991? 1991, nesse confronto que existiu desde o dia 17 de janeiro a 27 de fevereiro de 1991, Saddam Hussein foi derrotado nesse processo. Então, repetindo só, 1979, qual foi o fato marcante? O exército iraquiano, liderado por Saddam Hussein, ele gostaria de dominar todo o Oriente Médio, principalmente Kuwait. Por que Kuwait? Porque Iraque é considerado o primeiro produtor mundial de petróleo, depois vem Irã e, por último, o terceiro, Kuwait. Então, ele queria dominar Kuwait. A 1990, e fato marcante, foi que ele conseguiu invadir Kuwait, pegando essa porção da região petrolífera. Mas, em 1991, a terceira pergunta, ele foi derrotado, né? E aí ele teve que tirar o seu exército lá do Kuwait. Então, essas foram as três perguntas da página 182 e 183 sobre a Guerra do Golfo. Continuando, página 183, sobre a Guerra do Iraque. Então, o que aconteceu? Aí, Iraque, né, liderado por Saddam Hussein não gostou dessa ideia de ser derrotado pelos norte-americanos. Então, o que aconteceu? Agora chegou a vez do Iraque ir detonar quem? A base. Qual foi a base? A base norte-americana. Então, ela chegou a fazer o quê? Ela foi e pensou, o que nós podemos detonar os Estados Unidos? E ao observar, eles encontraram o seguinte, se nós formos para Nova York, na ilha de Manhattan, lá tem, por exemplo, os prédios, são as 4 prédios, né, 2 da mesma altura e outros 2 menores, são 4 prédios juntos, que são o quê? World Trade Center, que significa o quê? O mundo globalizado está concentrado nesses 4 prédios. Todas as principais empresas mundiais comerciais têm a sua representação nesse
esses 4 prédios na ilha de Manhattan, em Nova York. Então, esse foi um ponto deles. Esse então, é o ponto econômico. Outro ponto é um ponto estratégico voltado para a questão militar norte-americana. Invadir o Pentágono norte-americano, que fica em Washington, Distrito de Colômbia, na capital. E outro ponto seria, por exemplo, destruir alguns pontos de aeroportos e também, por exemplo, áreas de parques temáticos como a Disney. E aí eles colocaram em praticidade, conforme você pode ler lá. Após os atentados sofridos pelos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, o Iraque passou a ser alvo de combate ao terrorismo. Então, Saddam Hussein conseguiu invadir os Estados Unidos, derrubando os prédios, o World Trade Center, os Irmãs Gêmeas, conseguiu chegar no Pentágono, mas não destruiu praticamente essa região, e alguns portos, né, aeroportos norte-americanos, e chegou quase perto das regiões, por exemplo, de parques temáticos, conforme a Disney, né? E Saddam Hussein, chegou a um espaço que ele tinha armas para destruir o mundo todo, se fosse o caso, quem fosse contra as ideias de Saddam Hussein. Mas o que aconteceu? Agora os Estados Unidos vai em frente para detonar quem? Iraque. Já que Iraque detonou os Estados Unidos no seu centro financeiro, no prédio comercial, né, o World Trade Center, e também no Pentágono e algumas outras regiões dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos agora ele vai em frente para detonar quem? O Iraque. Mas, para detonar o Iraque, os Estados Unidos pensou o seguinte: nós temos que pegar a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Saddam Hussein. Ao pegar Saddam Hussein, nós vamos conseguir fazer o quê? Dominar essa posição norte-americana, que é o quê? Detonar Saddam Hussein. E aí eles fizeram o quê? Os norte-americanos, é o seguinte: então, nosso alvo não é destruir prédios, não é destruir edifícios, não é destruir as pessoas, mas pegar o próprio dirigente. E o que aconteceu? Logicamente, os Estados Unidos foi na luta, e lá na página 183 do seu livro, você pode observar. Em novembro de 2005, iniciou seu julgamento do ditador Saddam Hussein no Tribunal Especial Iraquiano. Saddam enfrentou acusações por crimes contra os direitos humanos e foi condenado à pena de morte. Seu enforcamento ocorreu em 30 de dezembro de 2006. Logicamente que os Estados Unidos foi atrás até encontrar Saddam Hussein. Quando chegou a encontrar Saddam Hussein, fizeram o quê? Levantaram todos os planos que Saddam Hussein fez, as destruições que tinham ocorrido, e, como consequência disso, ele fez com que ele tivesse pena de morte, e essa pena de morte para a região do Iraque é o enforcamento. E com isso, eles enforcaram Saddam Hussein, e os Estados Unidos volta outra vez, né, a tirar o povo do exército norte-americano dessa região do Iraque, porque já foi ficou mais calmo essa localidade, ficou mais calma, entre aspas, né, essa localidade, porque pegou a figura mais importante, que foi Saddam Hussein. E com isso, então, termina esse processo da guerra do Iraque, tudo porque o Iraque gostaria de pegar o quê? A região da onde? A região do Kuwait, né? Ok? Essa pergunta então respondida. Próxima questão está na página 184 e 185. Na página 184 e 185, nós vamos falar sobre poder dividido no Irã. E também no Irã aconteceu também alguns outros problemas. Então, quais são as perguntas que nós vamos colocar para você? Então, diz o seguinte, olha, o raio X do Irã. A população, 82,8 milhões de habitantes no Irã, uma área do tamanho do estado do Amazonas, né, que você pode observar aqui no mapa, não é uma região muito grande, essa parte aqui, né, do Irã. Nós falamos do Iraque, essa foi essa parte aqui. Depois do IDH, eles ocupam 0,774, o Brasil está no sétimo, nono lugar, e eles estão no sexto, nono lugar. O PIB, 425 bilhões, né? E aí, vamos ver alguns pontos importantes dessa região. Diz o seguinte: o Irã
Petróleo. Por que coloquei petróleo? O que eu quero dizer com petróleo? Então, petróleo quer dizer o seguinte: ao você acompanhar a leitura da página 184, você vai ver comigo a seguinte oposição. Página 184, primeira coluna, diz assim: a segunda maior produção de petróleo do mundo é controlado pelo Irã. Opa, então eu já respondi a primeira parte, petróleo. O que seria petróleo? Então, eles são considerados o segundo maior produtor do petróleo do mundo. Qual o primeiro? Primeiro é Iraque. O segundo é Irã. E o terceiro é Kuwait. Então, eles são, no prezado momento, a segunda maior potência do mundo de petróleo. População. Diz o seguinte, olha, um país com população que supera a 70 milhões de habitantes. 70 milhões de habitantes, é muita gente nessa localidade. E praticamente essa população toda de islâmica. E a etnia com predominância da etnia persa. Então você já tem 3 perguntas que estou colocando entre parênteses e que já foi respondido. Petróleo. Eles são o segundo maior produtor e exportador de petróleo do mundo. A população formada de islâmica. E etnia são os persas, dos antigos grupos de civilização medo e persa. Agora, o governo. Lógico, se a população é formada de xiitas islâmicos, eles já vêm desde 1921, desde aquele processo até o prezado momento, com a religião islâmica e o povo xiita. Então, o governo deles é um governo dos aitolás, são líderes religiosos que vão comandar tanto a questão política, como a questão econômica, como a questão administrativa, como a questão religiosa do Irã. E eles, em 1989, tornaram-se o quê? Uma república islâmica. Se é uma república islâmica, eles são dominados pela própria questão religiosa, que é o mundo islâmico, que é o mundo no qual nós vimos com vocês já, que eles têm como principal a divindade religiosa, que é o Deus Alá e o livro sagrado Alcorão. Então, nós já conversamos sobre isso. E até o prezado momento, eles têm na sua presidência, no seu processo de governo, a questão religiosa voltada para o mundo religioso, o mundo islâmico. Agora, existe rivalidades no Irã, com, por exemplo, com a Turquia, com a Síria, com o Iraque, tudo por causa de questões religiosas. E um grupo que temos nesse espaço é o grupo dos curdos, né? E os curdos, eles querem pegar uma determinada localidade do Irã, por causa que o Irã tem grande concentração de petróleo, né? E essa rivalidade atraiu até o apoio dos Estados Unidos para ter a proteção relacionada aos curdos e ao Irã, né? Então, essa página 184 e 185 do seu livro, eu coloquei como título Irã. Quais são as perguntas? Petróleo. Então, eles são o segundo maior produtor e exportador e exploram o petróleo em grande quantidade. O primeiro nós falamos que é o Iraque, o segundo Irã e o terceiro Kuwait. A população é formada, então, de habitantes islâmicos, né, e de origem persa, medo-persa. E o governo, até o prezado momento, é o governo islâmico. Esse governo islâmico é um governo controlado, né, como aqui no Brasil nós temos o presidente, lá eles vão ter os aitolás, que vão ser os líderes religiosos, que vão dominar a questão religiosa, a questão política, administrativa, econômica, social de todo o país, que é uma subdivisão chamada islamismo xiita. E nós falamos que o islamismo tem 2 grupos, xiitas e sunitas. E eles são xiitas. Xiitas são os mais bravos comparados. Vamos para a Síria, né? A Síria, lá na página 185. E a pergunta que eu coloco para vocês, a guerra na Síria, início e período. Você sabe que nós temos um grande tempo que está ocorrendo essa guerra na Síria.
Esse começou um conflito, mas esse conflito se torna hoje uma guerra. E você pode observar lá na página número 185, ao ler, eu estou lendo o seguinte, ó. A guerra civil na Síria começou em março de 2011. Então, qual foi o período? Março de 2011. Com o quê? Como um desdobramento da Primavera Árabe, iniciada no norte da África. Então, esse desdobramento da Primavera Árabe que aconteceu não só na Síria, como em vários países do norte do continente africano, eles queriam o quê? Uma democracia, uma liberdade de expressão, um espaço para trabalhar, ter emprego, ter um espaço livre na sociedade. Os estudantes muitas vezes estudavam, quando chegava no seu momento de colação de grau para trabalhar numa atividade econômica exercida pelo seu estudo, muitas vezes não tinha emprego suficiente. Por quê? Porque era dominado por questões do próprio governo, e o governo dominava a população, fazendo uma questão ditatorial, não dando liberdade de expressão para a população. E, lógico, em março de 2011, não só foi a Síria, mas como outros países do continente africano, que nós já estudamos no ano passado com vocês, e também ele vai chegar também nessa região do Oriente Médio. Inicialmente, o movimento popular era de caráter o quê? Pacífico, era paz, tudo numa boa, mas pretendia-se apenas derrubar o regime autoritário de Bashar al-Assad e modificar a liderança hereditária e repressora do mundo do mesmo partido que controla o país desde 70. Ou seja, o povo queria liberdade de expressão, mas não estava conseguindo liberdade de expressão. Desde 1970 era liderado por Bashar al-Assad, que era o quê? Um espaço autoritário. Em 2012, aqui você está vendo a ONU ali, a ONU e a Cruz Vermelha reconheceram que o conflito se transformara em uma guerra civil. Aí o que acontece? Antes de 2012, lá quando começou em março de 2011, eles viram que foi uma coisa pacífica, mas com o passar do tempo, mais nada foi pacífico. Eles estavam observando que a questão estava sendo envolvida pelo povo da sociedade, que a sociedade não estava aceitando mais um governo autoritário. Eles gostariam de ter liberdade de expressão democrática dentro do próprio país. E aí, em 2012, alguns meses depois, né, em 2012, o que acontece? A Organização das Nações Unidas e a Cruz Vermelha começam a reconhecer que esse não é um conflito, e sim se transformou numa guerra, a guerra civil na Síria. A guerra na Síria envolve, além das forças do governo e de rebeldes, outros grupos extremistas, especialmente o Estado Islâmico, que ocupa parte do país sob o regime de califado. Esse regime califado é o pior regime que pode ter dentro desse grupo do Oriente Médio, sendo liderado pela questão do mundo islâmico. Então, esse Estado califado é um Estado que quer formar lá no contexto dentro da Síria uma região sendo dominado por eles. E eles não querem pegar qualquer área, eles querem pegar uma área que tenha, por exemplo, questões voltadas exclusivamente para a economia e exploração do petróleo. Então, se vocês não conseguirem pegar uma região favorável, eles não largam esse espaço. Então, é chamado o Estado controlado pelo regime califado. E não só a região da Síria, como a região do Irã, do Iraque, do Kuwait, esse processo califado, eles estão em cima. E você sabe que até o prezado momento, muita gente da Síria que é contra esses bombardeios, essas guerras que estão ocorrendo constantemente lá na Síria, eles estão indo para outras localidades, né, pedindo refúgio nos países do mundo europeu para alcançar esse refúgio. Aqui no Brasil,
muitos sírios estão vindo para o Brasil para ser refugiados. E nessa região da Síria, nós temos pela ONU e a Cruz Vermelha um campo de concentração onde nós temos os refugiados que não querem participar dessas guerras e sim querem uma liberdade de expressão. E lá nós temos o maior campo de concentração nessa localidade. E no cenário internacional, o governo de Assad, Bashar al-Assad, recebe apoio financeiro e militar da China, da Índia, da Rússia e do Irã. As demais potências são favoráveis à sua queda, né? E a população, nesse tempo de guerra, sofre com fome, miséria e todo tipo de agressão. Então, essa miséria passa, né, extrapola a população, porque a população não tem o que comer e se torna miseráveis. Por isso que eles vão atrás de campo de concentração, no caso, sendo controlados pela ONU e também pela Cruz Vermelha, para ter o que? O apoio para apoiar essas pessoas que estão enfrentando esses problemas atualmente. E a população, nesse tempo de guerra, né, ela também vai ter agressão. Essa agressão seria o quê? Bombardeios constantes e em casas, edifícios, locais de moradia e vai destruindo a população no geral. Circunstâncias comuns em situações de conflito. Nos 4 primeiros anos de guerra, na Síria, morreram mais de 220 mil pessoas e cerca de 4 milhões de refugiados abandonaram as cidades destruídas. E, logicamente, essas cidades destruídas não tem mais ninguém. E quem está controlando essas regiões, né, são, por exemplo, o grupo da ONU e a Cruz Vermelha fazendo campos de concentração para refugiar a população. A dimensão da guerra síria permite classificá-la como uma das mais graves crises humanitárias do século XXI. Ou seja, a Síria, até o prezado momento, desde março de 2011, né, passamos já de março de 2020, eles estão em constante guerrilhas. E essas guerras constantes é um dos fatos mais marcantes que ainda não teve o controle geral para terminar com toda essa questão. Tudo por causa do quê? De que o governo ainda é um governo autoritário, não dando liberdade de expressão para a população e liberdade. E tudo controlado pelo mundo islâmico, ok? Bom, lá na página 186 e 187, essa atividade eu gostaria que vocês realizassem. Essa atividade ela não vale ponto para nada, ela vai ser uma atividade que vocês irão fazer, né? Relacionada até aquilo que nós estudamos, e vai ter uma aula de geografia que nós iremos corrigir todas essas atividades. E você pode observar lá, por exemplo, na número 1, na página 186, que vem falando sobre os 4 grupos religiosos que nós estudamos: o mundo islâmico, o mundo budista, o mundo judaico e o mundo católico, o mundo cristão. Então, ali você vai associar as colunas e observar quais são as principais características de costumes alimentares dessas regiões. Então, você vai observar o que pode fazer um e outro e assim por diante. Por exemplo, então você pode observar isso na página número 186, número 1. Então, você vai associar e ver qual a sinal alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. De cima para baixo. Então, você vê lá qual o primeiro que você vai colocar e vai associando aos mesmos. A pergunta número 2, da página 186, veja os principais obstáculos para acordos de paz. Jerusalém, assentamentos, refugiados palestinos e a água. Então diz o seguinte assim, né? Jerusalém, os palestinos reivindicam a parte oriental da cidade como capital do seu futuro estado. Israel a considera sua capital eterna e indivisível. Assentamentos. Mais de 150 mil judeus vivem em assentamentos nos territórios ocupados por Israel, que quer mantê-los sob soberania israelense. Os palestinos
querem o fim dos assentamentos. Refugiados palestinos. Há mais de 3,5 milhões de refugiados palestinos. Israel rechaça o retorno de todos eles, propõe a volta de uma pequena parte deles e compensação para os outros. E água. Ambas as partes reivindicam o controle dos recursos hídricos da Cisjordânia. Com isso, você vai ver na página 187, sobre o assunto tratado, é correto afirmar que. Então, você vai ver das número 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64, quais são as alternativas corretas, assinale e some para ver as alternativas. A número 3, o kibbutz é um sistema agrícola coletivo criado em Israel. Sobre esse sistema, analise as afirmações a seguir. Você vai ver quais são as alternativas corretas sobre as mesmas, que é pontuado número 1, 2, 3, e assinale a letra A, B, C ou D. Número 4, leia o texto e observe o mapa, que diz o seguinte: o Oriente Médio é uma região de grande instabilidade política, onde encontramos um emaranhado de culturas diferenciadas, antagonismos religiosos, múltiplas formas de organização política e econômica, e nesse contexto merece uma análise mais cuidadosa, por sua gravidade e persistência. Os conflitos entre árabes e judeus, mesmo após a resolução da ONU, que em 1947 dividiu o território em 2 estados, Israel e Palestina. Contemporaneamente, os conflitos armados têm se intensificado sem levar em conta os limites territoriais estabelecidos na criação de 2 estados. Observe o mapa ao lado. O mapa, você vê lá o mar Mediterrâneo, você vê em cinza Egito, vê lá depois Líbano, Síria e Transjordânia. E aí você vai ver o número 1, o número 2 e o número 3, e vai associar se é Estado judeu, se é Estado palestino, ou se é uma zona internacional, ou se é Tel Aviv, ou se é Jerusalém, né? Então, você vai marcar essa posição, a número 4, ver qual a alternativa correta, se é o A, B, C, D, E. E assim, nós falamos dessas atividades da página 186 e 187. Como falei para vocês, essa atividade não irá valer nota no bimestre, mas como conhecimento daquilo que nós conversamos até o prezado momento. E essa atividade, eu terei uma aula para a gente corrigir todas elas, ok? Na próxima aula, nós vamos, através do YouTube, você vai ver os conflitos que temos, por exemplo, em Caxemira, e outro conflito no Tibete, o conflito, por exemplo, na Coreia do Norte, Coreia do Sul, no Timor-Leste, Sri Lanka, Iraque, e outros que nós podemos observar no contexto do continente asiático, finalizando o assunto, né? Então, hoje foi a chamada, já fizemos, já no nosso live, já marquei os alunos que estiveram presentes, né? Obrigado, porque temos alunos que sempre estão presentes nas aulas de geografia das lives. Então, sempre eu estou colocando letra P para os presentes, coloco a letra J para que, justificando, o aluno, professor, ele não, ele está sem câmera, ou ele está sem microfone, mas estou justificando e colocando lá. Então, parabenizo os alunos que estão sempre fazendo e participando das lives da Zoom, que é um outro conhecimento que nós estamos tendo no dia a dia. Isso é muito importante. E quero parabenizar os alunos por sempre estar com as câmeras abertas. Agora aqui tem uma atividade que eu já coloquei lá. Atividade número 1, que é a atividade avaliativa do mês de outubro. Para a turma 9.1 é no dia 26. 9.2 e 9.3 para o dia 27 do mês de outubro. E ela vai ficar se estender até o dia 30 de outubro de 2020. Quais são as páginas que você irá fazer? Você irá fazer a página 201, né? A página 202, a página 205, a página 209 e 210. Essas páginas são páginas que se vai fazer sobre atividades. Lá na página 201, nós temos a pergunta 1A, 1B e 1C para você responder. Página 202, você vai ter o número 2, 3, 4 e 5. A página 5, você vai ter a letra A, B, C e D. A página 209, você vai ter a questão número 1, e a página número 10 vai ter a questão número 2 e 3. São 1, 2, 3, 4
5 páginas que você irá fazer. E essas páginas são as páginas que você vai fazer para o mês de outubro, sendo atividades que vai ser nota para o bimestre, ok? Todo mundo entendeu? Muito obrigado pela sua cooperação e que Deus possa abençoar você ricamente, né? E possamos ter a presença constante sempre de Jesus Cristo na nossa vida. Muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda e quero relembrar que no dia 9 de outubro, é sexta-feira, é o último dia para você enviar as atividades de recuperação do terceiro bimestre. Eu vi que tem alunos, professor, eu fiz, você não deu nota, mas faltou alguma coisa. Então, se você fizer essas atividades que eu mandei, logicamente a gente vai ler, ver e já vai poder aumentar as notas do terceiro bimestre. Eu gostaria muito de ver alunos do primeiro bimestre com 10, do segundo bimestre com 10 e do terceiro com 10, ou seja, ter 30 pontos anuais. Isso vai ser muito bonito. E eu quero ouvir isso de vocês. Eu estou esperando ver isso. Eu sei que tem alunos que já, como eu não vou dar o nome agora, quase falei o nome da pessoa aqui, mas eu tenho pessoas que já têm 30 pontos. 10 no primeiro, 10 no segundo e 10 no terceiro. Aí você pensou, mas esses conhecimentos nós vamos recapitular no ano do primeiro ano, do segundo, então não se percam, porque tudo isso que nós estamos explicando hoje é conteúdos que vai ser explicado futuramente lá também no primeiro ano, segundo, terceiro ano do ensino médio. São sempre o quê? Continuação o assunto, nunca é nada estanque, né? Ele sempre vai, ele trabalha hoje, depois a gente recapitula os conteúdos constantemente. Então, eu quero parabenizar, e estou esperando, gente. Eu quero que a turma 91, 92, 93, o máximo de 10 possível. E eu sei que tem alunos que já têm 10. Eu quero parabenizar esses alunos que têm 10. Se eu pudesse falar aqui ao vivo, eu ia falar o nome dessas pessoas. Mas, por questão é, administrativa, a gente não vai expor o nome de vocês nas lives. Agora, quero dizer o seguinte, dia 9 é o dia que a gente vai reabrir, lançar as notas, e depois a Secretaria Escolar ela vai trabalhar com essas notas, ela vai formar o novo boletim, gerar um novo boletim, e aí depois sim nós iremos enviar e você vai ter a nova ideia. Tá? Que Deus possa abençoar você e vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno da 91, 92 e 93. Que eles possam ter o dia muito feliz, que é o dia 12 de outubro, dia das crianças, que eles possam estar sendo guardados e protegidos, eles possam estar orientados por ti, eles possam ter a tua presença constantemente no coração deles. Abençoe cada um deles, abençoe cada família, abençoe-nos, Senhor, e nos oriente para fazermos o nosso melhor para o Senhor. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Gente, muito obrigado, valeu mesmo, e como falei na oração, dia 12 de outubro é dia das crianças. Parabéns para você, parabéns para mim, parabéns para todos que são considerados ainda no coração como crianças. Que Deus possa ricamente estar presente na sua vida, não só de você, como também dos seus irmãos, dos seus familiares, e possa sentir sempre a presença de Jesus Cristo no coração. Obrigado por tudo, até o prezado momento, tchau, tchau, fui, e feliz Dia das Crianças, tchau, tchau.